Boa tarde a todos. Graças a Deus, estou aqui de volta com vocês. Vamos então ao trabalho, né? Em sintonia com nossos amigos espirituais da Casa de Fabiano. Vamos à prece. Na sessão de saúde de sexta-feira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu abri o Evangelho a Esmo e caiu no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, reconciliar-se com os adversários. Conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Isso é de Mateus, versículo 25 a 26. Há na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objetos do seu rancor. Daí ser falso quando aplicado ao homem o provérbio morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Então, não adianta, né? Temos que nos acertar, né? Com os nossos desafetos em geral. E perdoar é uma das coisas mais difíceis ainda para nós, né? A gente até pode perdoar com os lábios, mas tem que haver o perdão com o seu coração, com o seu pensamento, né? E temos que aproveitar, né, a reencarnação atual para fazer esses acertos, porque não sabemos o que pode acontecer na próxima, né? Então, como exemplo, aliás, um exemplo bem radical, eu vou ler para vocês. Eu vou contar para vocês aqui essa história. É um conto de Irmão X, psicografado pelo Chico, do livro Contos e Apólogos, capítulo 11, Seara de Ódio. Conta de uma mulher que engravidou e ela não queria o filho. Ela o rejeitava. E durante o conto há toda uma conversa em espírito entre a mãe e o feto, né? Ele pedindo pelo amor de Deus para que ela permitisse a sua vida, né? E ela o rejeitando. Ela não queria compromisso, não queria a gravidez de forma alguma. E durante o conto todo tem esse embate entre os dois, né?
o feto pedindo pelo amor de Deus e ela dizendo que não queria. E no fim, ela realmente provoca o aborto. Só que o espírito do feto, ele se abraça ao coração da mãe e tudo isso em espírito, né? E causando um mal físico. Ela acaba assim, desencarnando no aborto também. Mais para frente eu vou fazer uma outra leitura e a gente faz a conexão com essa questão do coração, né? Mas no fim desencarnam os dois e ficam na erraticidade, alimentando um ódio muito grande, né? Ela pelo feto ter provocado a sua morte também, e o feto por ela ter provocado a sua morte, não ter permitido que ele reencarnasse. E aí ficam por muito tempo na erraticidade, com esse embate, né, desse ódio todo. Anos e anos desdobraram-se, sombrios e inquietantes para os dois, até que um dia caridoso espírito de mulher recordou-se deles em preces de carinho e piedade, como a ofertar-lhes o próprio seio. Ambos responderam famintos de consolo e renovação, aceitando o generoso abrigo. E essa mulher então engravida e recebe os dois. Envolvidos pela carícia maternal, repousaram enfim. Brando sono pacificou-lhes a mente dolorida. Porque quando o espírito vai encarnar, ele é reduzido. E eles entram num sono mesmo. Todavia, quando despertaram de novo na Terra, ao nascer, né, traziam o estigma do clamoroso débito em que se haviam reunido, reaparecendo entre os homens como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico, no triste fenômeno de um corpo único sustentando duas cabeças. Então, ver como Deus conduz as coisas, né? O embate deles era tão grande, né? O ódio era tão grande e eles tiveram que nascer juntos. Uma encarnação muito difícil, né? Então o acerto tem que ser feito. Não foi feito naquela ocasião, vai ter que ser feito agora, né? Um exemplo bem difícil, bem radical, mas é bom a gente realmente aproveitar essa encarnação, porque você nunca sabe quais vão ser as condições da próxima, né? Em geral, vem mais difícil. Mas, assim, para exemplificar melhor a questão, eu queria falar com vocês sobre a encarnação, então, né? Então vamos só ler o trecho do Evangelho. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A necessidade da encarnação. Isso é de São Luís, Paris, 1859. A encarnação, o São Luís explica. A encarnação concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe, do princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente
a necessidade de se reencarnarem. Então tudo depende das nossas escolhas, né? Eu vou então exemplificar essa questão da reencarnação para a gente ver como é importante valorizar a oportunidade, né? E como é uma decisão difícil uma mãe rejeitar, né, o filho que está no seu ventre. Para isso, eu vou ler o capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Vou ler alguns trechos, porque o capítulo é muito grande, mas é o melhor exemplo, né, que eu achei, na verdade, que nos mostra como tudo acontece, né, e como Deus é maravilhoso, né, na concepção. Então, do capítulo 13 do livro, capítulo 13, Reencarnação, do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Eu vou resumir lendo alguns trechos para a gente poder acompanhar o processo. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispíritico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Então havia lá uma equipe no trabalho, o espírito chamado Segismundo ia reencarnar, sendo concebido pelos pais Raquel e Adelino. Sem que me possa fazer compreendido, diz André Luiz, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios. Tornava-se vago e menos lúcido. Então, eles estavam já no processo de magnetização, né, para a redução do corpo perispírito de Segismundo. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade: Segismundo, ajude-nos, mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Então, vocês percebem que tem todo o trabalho de magnetização dos espíritos, mas com a ajuda do pensamento, né? O espírito que ia reencarnar, ele teve que mentalmente ajudar no trabalho, para se sentir criança. Pensamento comandando, né? Compreendi que o interessado precisava oferecer maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci, André Luiz falando, né, que ao influxo magnético de Alexandre, o mentor, né, do grupo, e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente, não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Então ele já estava entrando naquela situação de torpor, que é aquele sono, né? Que o espírito sofre, né, para poder completar esse processo de redução.
Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. Então estava feita a redução do corpo perispiritual de Segismundo. O que vimos, porém, com Segismundo? Perguntei. É regra geral para todos os casos? Então, André Luiz pergunta, é assim que funciona para todos? E Alexandre então responde, né? De modo algum, respondeu o instrutor. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Desculpe. Há companheiros de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, quase dispensam o nosso concurso. Então, são espíritos já muito preparados, né? Então, a coisa acontece quase que por si só. Agora, outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa que a exercida no caso de Segismundo. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele junto de Herculano, que é um outro espírito que estava presente. E é muito interessante aqui porque a gente vê como uma coisa toda planejada, né? Eles já tinham os mapas do DNA, todos os detalhes, né, do espírito. Os membros e os órgãos serão excelentes. Isso ele está falando do feto, né? Os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. É a valorização do nosso corpo, né? Nossa saúde. Voltando-se para os construtores, falou-lhes afável. Meus amigos, o nosso Herculano, que é o espírito que estava fazendo parte do grupo, né, dos construtores, né, o nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo, na nova experiência, até que ele atinja os 7 anos, após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, sua tarefa de amigo e orientador será amenizada, visto que seguirá o nosso irmão em sentido mais distante. Imagine então, gente, o trabalho, né? E que se prolonga até os 7 anos de vida, né? Quando então é considerada, consolidada a reencarnação. Então, um pouco mais para frente, André Luiz ainda faz alguns questionamentos, né? Pergunta sobre o aspecto físico do Segismundo, como será a personalidade, né? E o Alexandre explica que o aspecto físico vai seguir as leis da natureza, as leis da hereditariedade, né? De acordo com o pai e a mãe. Quanto à personalidade, ele explica que o ser, ele nasce com tendências, né? Essas tendências são herdadas do pai e da mãe. Agora, as virtudes ele mesmo vai desenvolver de acordo com o seu livre-arbítrio durante a sua vida. Então, ninguém nasce mal, ninguém nasce bom. Você pode ter tendências a ser mal ou tendências a ser bom, né? E tudo vai depender, né, das escolhas que você fizer. E depois, um pouco mais para frente, ele fala: todo o plano traçado na esfera superior tem por objetivos fundamentais o bem e a ascensão. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda aquela que se encontra em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Então, aquela questão, né?
Nasceu em berço de ouro, não quer dizer que vai ser uma pessoa tranquila, boa, né? Nasceu numa situação difícil, uma família complicada, também não quer dizer que ele vai ser uma pessoa complicada, uma pessoa difícil, uma pessoa má, né? Tudo vai depender das escolhas, né? Todos nós devemos ter exemplos aí de famílias bastante complicadas em que um dos membros é uma pessoa super tranquila, cordata, né? Boa, é diferente dos outros. Então vai depender do espírito, né? O que ele fizer com a vida que Deus lhe deu. E não adianta pôr a culpa, né? Muita gente põe a culpa, eu sou assim porque a minha família... Isso não é verdade, né? Depende muito do espírito, das escolhas que o espírito fizer. Um pouco mais para frente, então o Alexandre diz... São 2 horas depois da meia-noite. Permaneci, então, ao lado não somente de Alexandre e dos construtores, mas também diversos amigos espirituais da família. Então tinha muitos espíritos, né, participando do processo. Além dos trabalhadores, os amigos da família. Congregando todos os companheiros em torno de si, como figura máxima naquela reunião, Alexandre falou gravemente. Agora, meus irmãos, penetremos a câmara de nossos dedicados colaboradores para que se efetue o júbilo da união espiritual. Então eles iam entrar no quarto do casal. E depositando Segismundo nos braços da entidade que fora na crosta terrestre, a carinhosa mãe de Raquel, Alexandre acentuou: seja você, minha irmã, a portadora do sagrado depósito. O coração filial que nos espera sentirá novas felicidades ao contato de sua ternura. Raquel bem merece semelhante alegria. Então quem ia ficar segurando, né, passou a segurar o feto reduzido, foi a mãe da Raquel. Já pensou? O feto já estava tendo contato com a sua própria avó, né, espiritualmente. Logo após penetrávamos, ainda não é um feto, mas enfim, é o espírito reduzido, desculpe. Logo após penetrávamos o aposento conjugal, onde o espetáculo íntimo era divinamente belo. No leito de madeira, em macios lençóis de linho, repousavam 2 corpos que a bênção do sono imobilizava, mas ali mesmo, Adelina e Raquel nos esperavam em espírito, conscientes da grandeza da hora em curso. Os amigos invisíveis do lar, companheiros do nosso plano, haviam enchido a câmara de flores de luz. Desde a meia-noite, haviam obtido permissão para ingressar no futuro berço de Segismundo, com o amoroso propósito de adornar-lhe os caminhos do recomeço. Mais de 100 amigos se reuniam ali, prestando-lhe afetuosa homenagem. Olha o tamanho do evento, né? Imagina. Alexandre caminhou à nossa frente, cumprimentando carinhosamente o casal, em espírito, né? Temporariamente desligado dos veículos físicos, eles estavam em desdobramento. Em seguida, com a melhor harmonia, os presentes passaram as saudações, enchendo de conforto celeste o coração dos cônjuges esperançosos. O quadro era lindo e comovedor. A esse tempo, observei que a entidade convidada a guardar o reencarnante se mantinha a pequena distância de Raquel, entre os espíritos construtores. Recordou Alexandre que a hora ia adiantada e devíamos entregar aos cônjuges felizes o sagrado depósito. Os construtores, por intermédio do mentor que os dirigia, pediram-lhe que fizesse a prece. E observei profundo silêncio. A prece é linda, maravilhosa. Não dá tempo de eu ler aqui para vocês, é muito bonito. Vale a pena ler esse capítulo 13. O livro todo, na verdade, é maravilhoso, né? Mas enfim, ao final da prece, né? Calara-se Alexandre, observando eu que todo o aposento se enchia de novas luzes.
Reconheci que todos nós, entidades espirituais que ali nos congregávamos, de todos nós, né, partiam raios luminosos que se derramavam sobre Raquel em pranto de emoção sublime. Mas o fenômeno radioso não se resumiu a isso. Ergui-me surpreso e pude ver que uma coroa brilhante e infinitamente bela descia do alto sobre a fronte de Raquel, ajoelhada em silêncio. Tive a impressão de que a auréola se compunha de turmalinas eterizadas que miraculosos ourives houvera tornado resplandecentes. Seu brilho feria-nos o olhar e o próprio Alexandre, ao fixá-la, curvou-se reverente. A coroa sublime, sustentada por espíritos muito superiores a nós, descansou sobre a fronte de Raquel. Notei, embora a comoção do momento, que o meu instrutor, Alexandre, né, fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Raquel ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava, que era o Segismundo reduzido, né? Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que vi Raquel apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Então a primeira ligação entre a mãe, né, e o filho é pelo coração. Lembrando então da referência ao conto, né, em que o filho que não queria desencarnar, né, se abraça ao coração da mãe, e através desse processo que não era natural, porque era o contrário, na verdade, né, ele já tinha se ligado ao coração, né, e ela acaba desencarnando. Isso aqui é uma maravilha, né? Imagina a cena, né? A mãe abraçando o filho e ele se liga por ligações fluídicas ao coração dela. Observando que a forma de Segismundo se ligar a ela por divino processo de união magnética, recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio na ligação definitiva de Segismundo à matéria. Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, acentuando respeitosamente. Temos aqui o altar sublime da maternidade humana. Então eles estão olhando agora os órgãos sexuais da Raquel, né? Interessante, né? Iluminado pela luz do Alexandre, como se fosse um foco de luz, né? Inclinei-me para um foco só naquele local, né? Inclinei-me para a organização feminina de nossa irmã reencarnada, dentro de uma veneração que nunca até então havia sentido. Porque ele era médico, provavelmente já tinha examinado outras mulheres, né? Quando ele estava encarnado. Mas era um trabalho automático, ele não tinha a mínima noção, né, da grandeza, né, da grandeza da função, né, daquele órgão feminino, né, e tudo que era envolvido num processo como esse. Auxiliado pelo concurso magnético do mentor querençoso, passei a observar as minúcias do fenômeno da fecundação. Através dos condutos naturais, corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo, como se estivessem preparados de antemão para uma prova eliminatória em corrida de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Porque o Adelino e a Raquel, eles tinham tido uma relação antes dos espíritos terem entrado no quarto, né? Surpreendido, reconheci que o número dos elementos sexuais masculinos
deles se contava por milhões e que seguiu em massa para a frente em impulso instintivo na sagrada competição. No silêncio sublime daqueles minutos, compreendi que Alexandre, em vista de ser o missionário mais elevado do grupo em operação de auxílio, dirigia os serviços graves da ligação primordial. Segundo depreendi, ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos em movimento. Já pensou, gente? Ele conseguia examinar a constituição celular, o DNA de todos aqueles espermatozoides que estavam em movimento. Ele, observando então atentamente o futuro óvulo materno, presidindo ao trabalho prévio de determinação do sexo do corpo a organizar-se. Após acompanhar profundamente absorto no serviço a marcha dos minúsculos competidores que constituíam a substância fecundante, identificou o mais apto. O Alexandre identificou aquele que era mais apto, fixando nele o seu potencial magnético, dando-me a ideia de que o ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro a penetrar a pequenina bolsa maternal. Nada por acaso, percebe, gente? O elemento focalizado por ele ganhou nova energia sobre os demais e avançou rapidamente na direção do alvo. Tudo planejado, né? A célula feminina, que em face de microscópico projeto espermático, se assemelhava a um pequeno mundo arredondado de açúcar, amido e proteínas, aguardando o raio vitalizante, sofreu a dilaceração da cutícula, à maneira de pequenina embarcação torpedeada, e enrijeceu-se de modo singular, cerrando os poros tenuíssimos, como se estivesse disposta a recolher-se às profundezas de si mesma, a fim de receber face a face o esperado visitante, e impedindo a intromissão de qualquer outro dos competidores que haviam perdido a primeira posição na grande prova. Estava ocorrendo então a fecundação já, né? Sempre sob o influxo luminoso magnético de Alexandre, o elemento vitorioso prosseguiu a marcha, depois de atravessar a periferia do óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo. Ambas as forças masculina e feminina formavam agora uma só, convertendo-se ao meu olhar em tenuíssimo foco de luz. O meu orientador, absolutamente entregue ao seu trabalho, tocou a pequenina forma com a destra, conservando a atitude do cirurgião seguro de si na técnica operatória. Em seguida, Alexandre ajustou a forma reduzida de Segismundo, que se interpenetrava com o organismo perispírito de Raquel, sobre aquele microscópico globo de luz, impregnado de vida. Eu observei que essa vida latente começou a movimentar-se. Então é o momento da ligação do espírito ao óvulo fecundado, né? E o Alexandre que foi lá com a sua magnetização e fez a ligação. Havia decorrido precisamente 1/4 de hora, a contar do instante em que o elemento ativo ganhara o núcleo do óvulo passivo. Depois de prolongada aplicação magnética, que era secundada pelo esforço dos espíritos construtores, Alexandre aproximou-se de mim e falou: "Está terminada a operação inicial de ligação. Que Deus nos proteja." Coisa maravilhosa, né? Dá vontade de estar lá para ver, né? Sentindo a admiração com que eu seguia agora, né, o processo de divisão celular em que se formava rapidamente a vesícula de germinação, o orientador acentuou: "O organismo maternal fornecerá todo o alimento para a organização básica do aparelho físico, enquanto a forma reduzida de Segismundo, como vigoroso modelo, atuará como imã entre limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta." Então é o espírito, então, né, dando forma e já definindo, né, como que o próximo, como o bebê seria, né? Estava boquiaberto diante do que me fora dado a observar.
e sentindo que o fenômeno da redução perispiritual de Segismundo era um fato espantoso aos meus olhos, acrescentou bondosamente o instrutor. Não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Lembre-se que os organismos mais perfeitos de nossa casa planetária procedem inicialmente da ameba. Ora, recomeço significa recapitulação ou volta ao princípio. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece a Segismundo, né, agora encarnado, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama de nosso aperfeiçoamento, ainda que seja por dias e horas breves, repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal de Segismundo os sinais da era aquática, de nossa evolução, e assim por diante. Todos os períodos de transição ou estações de progresso que a criatura já transpôs na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro da qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Então é interessante porque aqui a gente está sempre voltando, né? Só que essa volta é muito rápida, né? Então tem toda aquela fase aquática, né? Que o feto fica na bolsa, nadando, né? E aos poucos ele vai assumindo uma forma de uma criança, porque enquanto ele está naquela fase aquática, e nas fases anteriores, como falou aqui, a ameba, é só uma célula, né? Nós somos iguais ou muito parecidos, né? A todos os outros animais, né? Os seres vivos. É aos poucos, depois que todo o processo vai ocorrendo, é que ele assume a forma humana, né? Então isso que eles falam do recursar, né? A gente recapitula todas as fases de evolução que nós vivemos. É muito interessante isso, né? E isso é necessário, né? Temos que passar por todas essas fases, né, durante o desenvolvimento do feto, até chegar à fase atual da nossa evolução. A hora aí é muito avançada. Aí, continuando aqui. Sentindo que Alexandre não se demoraria, acerquei-me ainda uma vez do quadro de formação fetal. O óvulo fecundado animava-se de profunda vida, evoluindo para a vesícula germinal. O orientador amigo convidou-me a retirada e falou: meu trabalho está findo. Maravilhoso, né? Difícil de transmitir com palavras, mas espero que vocês tenham tido uma ideia, né, do processo. Bastante resumido, viu? Porque o capítulo é muito longo, né? Mas eu li as partes que eu achei mais significantes, né? Para a gente entender esse processo. E por fim, tem um comentário aqui que eu acho importante, que faz o mentor. Como vê, ao renascermos na crosta do mundo, recebemos com o corpo uma herança sagrada, cujos valores precisamos preservar, aperfeiçoando-o. As forças físicas devem evoluir como as nossas almas. Se nos oferece um vaso de serviço para novas experiências, ou seja, o corpo, né? Para novas experiências de elevação, devemos retribuir com o nosso esforço, auxiliando-as com a luz de nosso respeito e equilíbrio espiritual no campo de trabalho e educação orgânica. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras de seu reconhecimento e auxílio efetivo. Sem esse entendimento de harmonia no império orgânico, é inútil procurar a paz. Precisamos ter consciência das nossas células, né? E tendo consciência delas, né? De tudo que elas já aprenderam ao longo da nossa evolução, né? Consciência do nosso corpo e valorizar a nossa saúde, valorizar a nossa vida, né? Como ela é importante, né? E como isso mostra, gente, como são difíceis, né?
esses comportamentos, né, de uma pessoa que rejeita uma gravidez, né, ou de uma pessoa que se suicida, né, depois de todo esse trabalho maravilhoso, né, que Deus criou, né, para que nós existíssemos, né. Vamos valorizar a nossa vida, né? Graças a Deus. Então, encerrando, né? Vamos então à prece, pedindo a Deus que nos ampare sempre, que possamos sempre valorizar a vida que Ele nos dá, agradecendo aos profissionais de saúde que nos auxiliam a manter essa vida, né? A manter a nossa saúde. Que temos consciência da nossa responsabilidade, né? E da responsabilidade desses anjos, né, que nos ajudam a manter a nossa saúde. Que Deus ampare a todos que sofrem nesse mundo, seja por guerras, por doenças, por conflitos. E que estejamos sempre no caminho do amor, buscando a nossa paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Até a semana que vem, se Deus quiser.